Vou ler para vocês na íntegra o texto do General Serpa, que ele titulou como O que se seguirá. Isso foi por ocasião, como eu já falei, da época do governo Collor, que se pretendia entregar o país totalmente, uma confusão danada, e o próprio artigo por si só vai se expressar. Como está aí apresentado, o general Antônio Carlos de Andrada Serpa, que foi candidato à presidência da República em 89, ele publicou esse artigo na Tribuna da Imprensa em 17 de agosto de 1992. Então, eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Conforme for, farei alguma breve interrupção para um comentário, mas vamos ver o artigo dele. Eu poderia dizer que, se ele estivesse vivo, ele republicaria o mesmo artigo hoje, porque vocês vão ver, isso foi no governo Collor. Nesse governo atual é a mesma coisa que está acontecendo. É essa turma neoliberal querendo tomar de assalto o Brasil como um todo, seus mercados, nossa riqueza, enfim, nos tornarmos como tem falado nos Estados Unidos, que eles acham o Brasil o quintal deles, né? E o Paulo Nogueira Batista disse: o Brasil é muito grande para ser quintal de alguém, mas isso depende do povo brasileiro, a reação. Então vamos ler o artigo O que se seguirá, do general Antônio Carlos de Andrada Serpa. O que me impressiona nesses 27 meses do governo Collor, tanto quanto o caso corrente de corrupção e lama que chega ao Planalto e à Casa da Dinda, é o mal que vai fazendo ao Brasil. Para quem não sabe, Casa da Dinda era a casa onde o Collor morava, que tinha esse nome. Levando o povo ao desemprego e à fome, precursores da convulsão social e desagregação pela absoluta e servil submissão aos interesses das nações ricas, comprometendo a soberania e independência nacionais. Olha que beleza, é um militar, um general preocupado com o Brasil, cumprindo a sua promessa, o seu juramento de defesa do país. Aí ele enumera, tais são, então vamos lá, a privatização de empresas rentáveis por papéis podres, é o que acontece, menosprezando o sacrifício e a privação dos brasileiros para fazê-las, quando jamais o capital estrangeiro as fariam. Isso quer dizer o quê? Que eles estão, simplesmente, privatização aqui é lavagem de dinheiro do capital financeiro, porque eles compram por uma ninharia, dinheiro financiado pelo próprio BNDES, muitas vezes, são papéis podres que entram nessas transações e eles pagam o que é o lucro dessas empresas de 1, 2 anos. Pode ver todas elas, aconteceu com a Vale do Rio Doce e agora com todas as outras. Vendem por uma ninharia, não tem sentido, ou seja, o que se investiu, o valor que não se mede essas empresas, que é seu acúmulo de tecnologia, que é o mercado que elas têm na mão, não tem nem condição. Você não vendeu uma empresa com milhões como na parte das elétricas, né? Milhões de clientes, que eles pegam isso tudo de graça sem fazer um menor esforço. Então, vamos adiante. Esse é o primeiro ponto, as privatizações, que isso aí é a maior corrupção do mundo, são as privatizações. Leia o livro A Privataria Tucana. O segundo item, a tentativa constante e atuante de quebra do monopólio constitucional do petróleo e das comunicações. Isso, minha gente, já foi feita. Estão simplesmente destruindo, dilacerando a Petrobras por dentro. É terrível a gente assistir isso. O general Horta Barbosa estaria hoje se remoendo no seu túmulo, né? Vendo esses vendilhões aí que estão tomando conta.
assistindo-se ao desplante de David Rockefeller, vir preconizá-la perante plateia de sindicalistas do setor moderno de nossa economia. A procura de inviabilizar, comendo pelas beiradas, a Petrobras e o Banco do Brasil, grandes e respeitáveis instituições nacionais. Meus amigos, isso foi escrito em 92, como nós vimos aí, 17 de agosto, né? É uma coisa, estão fazendo isso. Isso está no Consenso de Washington, que se dizia que não podiam permitir um segundo Japão na América do Sul, né? É impressionante. O abandono crescente e determinado durante 2 anos dos órgãos de pesquisa, ou seja, o futuro do Brasil, desprezando a descrença à própria sorte os pesquisadores brasileiros, nos quais o Brasil, anos a fio, investiu substancial e generosamente. Olha aí, gente, estão acabando com tudo que é centro de pesquisa, estão destruindo tudo. Esse povo que está aí com esse terraplanismo, né? São os idiotas que querem dar as costas para a ciência, estão literalmente desmontando tudo no Brasil. Estão desmontando os projetos assim, fazendo lawfare, fazendo fake news, como foi o caso do Almirante Outon, que estava construindo o submarino atômico, o projeto que está lá encrencado, enfim, estão empurrando isso, tirando verba, tirando o seu principal intelectual desse projeto, e assim vai, e como fizeram com a Embraer, que agora está sendo devolvida, por acaso, porque a Boeing está falida. Então, meus amigos, vamos pensar nisso. Nós não podemos, sem tecnologia desenvolvida própria, nenhum país é soberano, nenhuma nação é soberana. Então, isso aí ele escreveu há quase 30 anos atrás, e é exatamente o que eles estão fazendo, estão buscando transformar o Brasil num Porto Rico de tamanho monumental continental. Esse nefasto projeto 82492 sobre as patentes, que agride a dignidade da pessoa humana, impede a busca científica no Brasil. Esse projeto, obviamente, negligencia a questão brasileira. É um absurdo. Como se fôramos simples colônia de exploração e ignora a própria Convenção da Biodiversidade ocorrida na Rio 92. Então, essas questões todas eles queriam tirar, como estão até hoje, tirando tudo, agora estão liberando tudo, para facilitar, né? No caso atual tem uma coisa ainda mais grave, que eles querem facilitar a milícia, né, na verdade. Mas isso tudo que está aí, Convenção da Biodiversidade, ecologia, cuidar das nossas florestas, cuidar da nossa grande biodiversidade, eles estão querendo deixar que eles tomem essa nossa riqueza. As pressões do GATT, que naquela época era o GATT que negociava tarifas, né? Hipócritas, como se todas as nações ricas não fossem também protecionistas e não subvencionassem a sua agropecuária. Então, esse acordo de tarifas, né, pelo GATT, eles fazem uma pressão danada para nós liberarmos e não criarmos nenhuma proteção tarifária aos nossos produtos, né? Ou seja, eles querem dominar a qualquer custo. O que tem como consequência as sobretaxas ao suco de laranja e no aço brasileiros. E agora, maiores índices de poluição dos defensivos agrícolas destinados aos países pobres, ao mesmo tempo em que decorria a Rio 92. Minha gente, essa questão dos defensivos agrícolas e os financiamentos agora que vêm acoplados aos transgênicos e aos defensivos, em que essas produtoras de defensivos e transgênicos, elas exigem, conseguiram fazer que o sistema financeiro
criasse um vínculo. Só tem dinheiro quem entra com o pacote de defensivos agrícolas e sementes que são de propriedade, né, dessas empresas aí, porque são transgênicas. Elas são transgênicas não é porque são melhores, elas são transgênicas para poderem ser patenteadas, porque aquelas que não são transgênicas não podem ser patenteadas. E eles estão agora fazendo o seguinte: para se produzir, vai ter que se produzir o que eles querem e usar os defensivos agrícolas na quantidade que querem. E esse governo atual está liberando geral, não tem mais controle nenhum. Acresce ainda a desestruturação, consciente e comandada do serviço público brasileiro, conduzida por ministros inexperientes, incompetentes e corruptos. Gente, parece que ele está falando do governo atual. Só que no governo atual não tem militar mais nacionalista. Eles são entreguistas, neoliberais. Eles estão descumprindo seus juramentos de defesa da pátria. Nós temos que pensar, população brasileira, o que fazer com esses militares. Eles querem dar um golpe para nós sermos realmente... Eles são militares para não defender o Brasil, eles são militares para defender os interesses e principalmente do principal patrão deles, os Estados Unidos, o Deep State americano, que está fazendo tudo isso, né? As lawfare, a questão das fake news, isso tudo aí. E olha só, o general Serpa escreveu isso há quase 30 anos. Esse texto dele está super, hiper atualizado. Isso aqui nós temos que nos dar conta. E veja a diferença desse general para esses generais que estão aí, como eu falei, aboletados no governo, o que antigamente na política, na baixa política, se chamava de boquinha, né? Quer dizer, são o aparelhamento do Estado, né? Então agora aparelharam com esses militares e colocando tudo como se fossem as Forças Armadas. Ou seja, a imagem das Forças Armadas brasileiras no mundo inteiro é a pior possível. Quando funcionários de grande capacidade e experiência foram aposentados ou demitidos em setores vitais, nos transportes, comunicações, informática e energia. E eu quero fazer aqui você lembra a época que explodia bueiro para tudo que é lado aqui, no Rio de Janeiro? Era exatamente porque estavam sendo trocados os funcionários dessas companhias. Então, ninguém entendia nada, porque essa rede interna de gás e luz, né, e energia, os funcionários têm que ter experiência, têm que ter treinamento para saber como é que lida com isso, e, no entanto, você bota gás com energia elétrica, dá explosão, porque aquilo tem uma técnica especial para se cuidar. E isso é o problema da privatização, eles estão fazendo tudo. A degradação do atendimento nos hospitais que haviam sobrevivido a todos os governos. Isso agora, com essa pandemia atual, você vê o SUS, que aquele ministro que posou de bonzinho, ele estava destruindo o SUS, e agora virou SUSista, né? Quer dizer, porque é óbvio, está na cara que com o coronavírus a primeira coisa que ele veio mostrar são as falácias do neoliberalismo, o Estado mínimo. Isso acabou, porque está se vendo que eles todos se penduram no Estado e não tem outra. O capital não vai fazer nada por nada, não contem com o mercado. Mercado não faz nada, mercado só ganha dinheiro para eles, não para o povo. Então é essa questão que o general Serpa mostrava. Essa degradação que estão fazendo na saúde pública com aquela PEC 95, que esse povo todo que está apoiando esse governo votou naquela PEC. É a continuação do Temer, que também é um entreguista, e a corrupção dele também ninguém mexeu, como não mexeu na do PSDB. E o seu Moro, alguns aí os idolatram e tal, mas ele é da corrupção, ele é do grupo, ele é da panelinha. Então, é o que o general Serpa está falando, a degradação no atendimento de hospitais que haviam sobrevivido a todos os governos. Consequência da corrupção na área de saúde, promovida por ministro ingênuo e corrupto. Gente, qualquer semelhança é mera coincidência.
que malevolamente só via em médicos e enfermeiras os seus bodes expiatórios. Aí vem aquele negócio, coloca a culpa no mau atendimento, nisso, naquilo. Mas ninguém fala que as verbas são bloqueadas para poder privatizar tudo isso, desde aquela época. Finalmente, a política econômico-financeira, a mesma de Delfim e Simonsen, levada aos últimos extremos por esse diplomata duxoroso às pressões de seus companheiros banqueiros externos. Então, gente, olha só, Delfim e Simonsen. Delfim foi o homem que endividou o Brasil e dizia que dívida a gente enrolava para frente. Só que ele fazia uma dívida a uma taxa de juros para não financiar quase nada, só para pegar o dinheiro, e esse dinheiro, depois os juros eram triplicados, e aí gerava aquela famosa dívida externa que foi quitada no governo Lula e nos permitiu se libertar do FMI. E aqui eu faço uma ressalva, ele realmente pagou o que restava de dívida externa com um juro um pouco mais alto, mas sabe por quê? Para não ter que se vincular ao FMI em coisa nenhuma. Então isso foi uma coisa que foi feita. E aí, é isso mesmo, que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Quando o Brasil está debilitado por 12 anos de recessão, o brasileiro descrente de tudo e de todos e a situação social muito degradada, né? Então essa situação toda também causava no povo uma ideia errônea da origem de todos esses problemas. Esse colosso Brasil, metido em camisa de força, sobrevive pela economia informal e pelas pequenas e médias empresas, também ao relento, na mão do sistema financeiro aí, com esses juros escorchantes que nós temos hoje, que não tem cabimento. E agora caíram os juros porque eles não têm para quem vender. Todos os atos governamentais se dirigem, afinal, ao setor moderno da economia e aos 15% da população, a classe média urbana, a ele vinculado. Então se criou o que hoje o Gessé Souza escreveu nos seus livros, o mais direto deles é a elite do atraso, né? São pessoas que estão olhando para o próximo umbigo, achando que esses 15% da população que tem tudo vai viver feliz da vida com os outros 85% na miséria, na situação difícil, num trabalho degradante muitas vezes para sobreviver, né? Daí essa nossa ideia do solidarismo democrático. Os setores periféricos mal sobrevivem e 40 milhões de brasileiros passam fome. Isso naquela época que não tínhamos os 210 milhões, né? Eu não estou aqui com o número exato, mas nós tínhamos 100 e poucos milhões naquela época, né? E 40 passavam fome. Tá mais ou menos como nos Estados Unidos hoje, em que 1/4 da população está nessa situação. Há que mudar o modelo econômico do capitalismo dependente criado por JK, mantido pelos militares e hoje exaurido. Gente, quem está escrevendo isso é o general Serpa, falando dos militares que também naquela época tinham alguns que estavam ligados a essa coisa internacionalista do Brasil, né? Há que acabar a dependência do petróleo importado e do rodoviarismo imposto pelas nações ricas para inviabilizar o Brasil. Isso foi o Plano GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, em que acabaram com as nossas fábricas de vagões de trem para que nosso Brasil, as comunicações de transporte fossem feitas por estrada para podermos enriquecer as construtoras, as produtoras de veículos, né, de caminhões, etc., ao invés de, para longas distâncias, nós temos só linhas de trem, né? Então a indústria ferroviária foi destruída naquela ocasião. E o general Serpa aponta isso muito bem. Há que criar independência energética pela biomassa libertadora do terceiro mundo, toda tropical, e pela independência tecnológica consequente. Olha aí, gente, é o nosso discurso, é o discurso progressista. Isso é que a gente precisa ver na moral
dos militares brasileiros realmente se dedicarem a defender o Brasil e não a defender o grande capital, como esses que estão aí né, tomando conta. Por que não cai a inflação depois de tantos anos de arroxo salarial, fiscal, econômico, financeiro e juros altíssimos que restringem o consumo, a demanda e os investimentos públicos e privados à produção? Gente, essa é a grande questão. Então, essa parte eu vou encerrar por aqui para que o vídeo não fique excessivamente longo. E vou a uma outra parte ler o restante dessa história. Então, sigam no próximo vídeo.